Bom dia! Bom, vamos dar início nesse nosso vídeo, tá? Vamos pensar da seguinte maneira: seres negativos, tá? Pense o seguinte: quando nós frequentamos de repente uma casa espírita, nós temos aqueles momentos de doutrinação, onde obviamente abre-se uma reunião e os médiuns responsáveis acabam executando o trabalho de doutrinação em cima daqueles nossos irmãos que estão perdidos na Terra, tá? Seriam de repente chamados como espíritos zombeteiros. Eu não gosto de utilizar esse termo, porque eu acredito que são nada além do que irmãos, amigos que desencarnaram de forma trágica ou dolorosa e com isso eles perderam um pouco da sua consciência. E acaba o quê? Perdido, eles passam a perambular pela Terra e ao longo do tempo eles perdem a consciência, até às vezes pelo trauma, a forma com que eles desencarnaram. Então, nesse caso, vamos dizer assim, estamos falando de irmãos humanos que desencarnaram e que em algum momento, ao decorrer do trabalho, da doutrinação dentro de alguma casa espírita séria, ele vai sim alcançar um ponto maior de consciência, de aceitação, de bom senso, discernimento e será encaminhado para algum tipo de grupo de resgate, tá? Isso seria o quê? Seriam os nossos irmãos humanos desencarnados que muitas vezes ficam sim próximo de nós. Não no intuito de prejudicar, é porque eles simplesmente perdem a sua consciência. Então muitas vezes eles estão pedindo o quê? Ajuda, socorro, uma orientação, tá? O porquê eu estou dando início nesse vídeo falando sobre isso? Para que vocês consigam entender as diferenças entre lidar com seres humanos e com outras raças que não são humanas, tá? ETs, gente, ao contrário do que dizem, que são frios, maldosos e tudo mais, eles não são frios. Cada um tem a sua determinada função. Eles se desenvolveram, evoluíram de determinada maneira. Então, o que acontece? Algumas raças, elas se tornam incompatíveis com a raça humana. O porquê disso? Porque são conceitos completamente diferentes, formas de se evoluir completamente diferentes. Então, vamos falar sobre esses seres, os Shopats. Muitos os reconhecem como seres trevosos, negativos, horríveis, tá? Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre eles, tá bom? Os Shopats, tá? Para quem está dentro desse conceito, desse estudo, com certeza vai entender o que eu estou dizendo. Se em algum momento surgirem algumas dúvidas ou pontos de interrogação, pode perguntar. Eu respondo, gente, na medida do possível. Tá bom? Eu não sei de tudo. Eu ainda estou aprendendo, assim como todos vocês estão aprendendo. Então, o que está ao meu alcance, eu repasso com o maior carinho, mas pode ser que em algum momento eu diga, poxa, desculpa, me perdoa, mas eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Então, com o tempo, nós poderemos o quê? Procurar resposta juntos, tá bom? Mas diante do que eu vejo, o que eu estou estudando e passando, tá? Esses seres, eles são responsáveis, tá? Até pelo seu nível alto tecnológico, eles são responsáveis pela criação de naves. Naves com efeitos de como se fosse umbrais, certo? Bom, vamos lá. Muitos deles estão sob o comando de Plutão, tá? Vamos lá, passo a passo. Shopats. O porquê é tão importante? Eu sou uma pessoa que fala, gente, eu não sou contra rituais, desde que você esteja ciente e saiba quem você de fato é. Por quê? Muitas vezes
vamos dizer que 90% das pessoas que buscam o ritual, que fazem a manipulação de algum tipo de ritual, eles não estão dentro do estudo. Então, eles se permitem serem levados, tá? Por quê? Porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, para eles, tudo o que eles vê, eles acreditam. Mas não é bem assim, tá? A cada 10 locais de rituais com o uso da ayahuasca, 6 estão vinculados aos Chopets, tá? Não estou dizendo que todos os locais estão vinculados, estou dizendo que 6 locais estão vinculados com os Chopets. O que acontece? Os Chopets, eles se vinculam, tá, ao responsável por aquele ritual. Então, de repente, vamos lá, eu irei me colocar na posição de repente, uma nova integrante do grupo, tá bom? Eu entro em contato com o responsável, eu passo o meu nome e os meus dados, eu digo, bom, no próximo ritual eu estarei presente. Os Chopets, eles são pessoas, perdão, são seres altamente calculistas, tá? Eles seriam também, de certa forma, engenheiros. Eles programam tudo. Eles são chefes, eles são mestres em manipulação mental. Então vamos lá. Você vai para um ritual. Antes de ir ao ritual, você entrou em contato com esse responsável. Aquele Chopet, tá? Ele sabe tudo o que você gostaria de ver. Porque ele tem acesso ao seu eu interior, ao seu momento, ele sabe o que está se passando dentro de você. Então, por exemplo, a Vanessa está passando por um momento muito doloroso e ela reza muito, ela chama muito pelo Miguel Arcanjo. Então, aquele Chopet, o que ele vai fazer? Ele vai executar o planejamento da criação de um chip, onde dentro desse chip, em que será implantado na Vanessa no momento do ritual, eu estarei o quê? Com o estímulo da ayahuasca, eu estarei o quê? Dando abertura aos acessos desse chip, desse implante, teoricamente negativo. Por que negativo? Porque ele te tira fora da sua realidade. Ele te joga no mundo fantasia e muita gente se permite viver esse mundo fantasia. Como se fosse real, mas não é. É apenas o quê? É um implante que ele criou, implantou em você, muitas vezes um dia antes de você ir ao ritual. Sabe quando você deita e dorme, você acha que você está sonhando de repente que está lá nas estrelas, mas não, eles estão ali implantando em você já esse chip, para que no próximo dia, no momento do ritual, esse chip seja liberado dentro de você. E quando você faz o uso da ayahuasca sem estar devidamente preparado e saber de fato quem você realmente é, você vai soltando o quê? Tudo aquilo que ele colocou naquele chip dentro da sua imaginação. Muitas vezes você, no meio da ayahuasca, muita gente fala isso, tá? Poxa, no meio do ritual eu me vi na 20ª dimensão com tal ser fazendo isso, isso e aquilo, ou eu estava ajudando no planejamento, na criação do planeta Terra, ou eu era um anjo, eu saí voando, ou eu simplesmente abri um portal no piscar de olhos, no meio do ritual. Muita gente diz isso, poxa, no meio do ritual eu descobri que eu era um felino. Não é assim que funciona, gente, tá? Por isso que é importante você ter o autocontrole e saber quem você de fato é. Por quê? Esse chip, ele será acionado no momento do ritual e ele vai liberar dentro de você tudo aquilo que você gostaria de ver. E esse chip, ele solta doses, hormônios que irão te trazer o quê? O bem-estar. Você vai se sentir acolhido, você vai se sentir resgatado, entendido. Por quê? Porque é isso que eles fazem. Entendeu? Eles não atuam da mesma forma em que mentores humanos atuariam. Por quê? Porque os mentores humanos sabem da necessidade humana, das carências e do quanto ainda nós precisamos evoluir. Para eles não têm esse discernimento. Entendeu mais ou menos como funciona? Então vamos lá. Você foi no ritual de ayahuasca e lá naquele momento você chegou muito mal. Você estava
literalmente com depressão, e você foi no seu primeiro ritual, você simplesmente se sentiu acolhido, certo? E passou a ver muitas coisas naquele único ritual. Não, gente, você não se desdobrou, você não abriu um portal, não houve a presença de outros seres no meio desse ritual. É nada além do que o implante do Chopatz dentro de você. Ele programa aquilo que você quer ver. Ele supre todas as suas expectativas. Muitas vezes ninguém chega num ritual de ayahuasca só por chegar. Normalmente a pessoa pesquisa muito antes. Então antes de ir, ela já sabe e ela já começa a criar uma expectativa dentro dela do que ela gostaria de passar, porque ela já ouviu relatos de outras pessoas. Entendeu? Então aquele Chopatz, ele é o quê? Ele é um... Gente, eles são engenheiros, eles colocam no chip, no implante, o que eles quiserem. Se eles quiserem induzir você a pensar que de repente você seja a reencarnação de profeta Mohammed, eles fazem. E se você não tiver um autocontrole, se você não tiver um conhecimento, você não tiver muito bem amparado, você passa a acreditar nisso como se de fato fosse real. E depois você não sai mais, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado. Eu sou contra rituais de ayahuasca? Não, desde que seja manipulado por pessoas responsáveis. Porque nós sabemos que existem muitos iniciantes. E nesse meio desses muitos iniciantes, eles não estão preparados, eles não sabem o que está envolvendo. Lidar com espiritualidade requer muito cuidado, entendeu? Então vamos lá, o Chopatz ele te chipou. E aí você naquele momento acreditou que estava sendo o quê? Se desdobrando para outro local, ou abrindo um portal lindo, maravilhoso, magnífico, mas não é. Eles são mestres em imagens holográficas mentais. Eles conseguem jogar dentro de você a imagem, a sensação, o cheiro, tudo. Tudo, gente. Tudo. E se você não souber lidar com isso, você acaba caindo nessa armadilha. Por que armadilha? Poxa, mas naquele momento eu me senti tão bem. Sim, você se sentiu tão bem naquele momento. Só que a sua vida não é feita por apenas aquele momento. Você ainda tem ainda mais 40, 50, 60 anos pela frente. E você não pode, de maneira alguma, se tornar dependente de algo para se manter de pé. O processo de ascensão não é feito dessa maneira. Entendeu? Então vamos lá. Você quer fazer parte de um ritual desse? Ok, mas esteja preparado e lúcido para não cair em tais armadilhas que irão o quê? Te estagnar ou fazer com que você regrida na sua evolução. Sim, eu acredito sim que muita gente pode regredir no processo dela evolutivo. Puramente pela falta de controle, estudo e disciplina. Entendeu? Então vamos lá, eles te chipam, tá? Normalmente os Chopatz eles chipam nas mãos, tá? E no seu nariz. Você foi no processo, agora vamos lá. Um dos sintomas, tá? Primeiro, ele te joga numa realidade que não existe naquele exato momento. Segundo, e ele solta sim esse bem-estar, porque faz parte daquele hormônio dentro daquele chip. Segundo, você de uma hora para outra simplesmente para de comer determinados alimentos. Algo que você sempre comeu, no dia seguinte você acorda e você já não quer mais. Você sente o cheiro e aquilo te causa um certo desconforto. Tá? São implantes do Chopatz. Por quê? Tá? Ah, poxa, eu sempre gostei, de repente, tá? De café. E eu fui no ritual e no dia seguinte eu já não gostava mais. Eu consegui me livrar disso. Não, ele te chipou, certo? E com isso você criou uma sensibilidade para certos alimentos que também são incompatíveis a eles. Eles fazem o quê? Eles cortam de você tudo aquilo que eles não gostam. Chopatz gosta da energia 100% limpa, tá? Limpa. Por quê? Porque muitos deles irão se alimentar, se manter na Terra através da sua energia. No meio do ritual, quando você acha que você está em desdobramento, ele está simplesmente te levando para alguma maca, uma nave de cirurgia, e ele está te entubando. Ele entuba, no caso das mulheres, pela boca, mama,
partes sexuais. E a partir dali, gente, eles começam o quê? Eles conseguem se manter na Terra através da sua energia. Então vamos lá. O processo de desintoxicação, tá? De mudança alimentar, reeducação alimentar, não se faz do dia para a noite. É algo que se leva tempo. Então, quando você for a um ritual e no dia seguinte você já acordar com algo, desconfie. Você tem que desconfiar de tudo. Gente, eu desconfio de mim mesma às vezes. Então, por que você não pode desconfiar de tudo? Sabe, porque a desconfiança te faz o quê? Estudar, pesquisar, ir a fundo no assunto até que você de fato tenha certeza do que está vendo. Tá bom? Então vamos lá. Você foi dormir depois do ritual, no dia seguinte você acordou com certos sintomas. Tá, abduções podem te trazer desconforto, mas é muito rápido. Não é nada com efeito prolongado. No caso do Chopetz, não. Você entra nisso, você começa a criar, por exemplo, essa repulsa repentina pelo café, do dia para noite. Você foi chipado, tá? Poxa, do dia para noite você começa a ver todos com outros olhos, como se ninguém te entendesse, como se ninguém quisesse. Aí você começa a interpretar que as pessoas querem o quê? Te bloquear. Elas não querem te ajudar no seu processo de ascensão. Então você começa a ver todos com outros olhos. Você começa a analisar todos, como se todos estivessem contra você. É o Chopetz, gente. Eles te chipam, sim, tá? E com isso, por eles gostarem de uma energia totalmente limpa, você começa a se isolar das outras pessoas. Você começa a viver um mundo exclusivamente seu, fechado. Ao ponto, muita gente, depois que passa por rituais, não consegue sair de casa e ir até a praça e ficar em meio de amigos. Eles passam mal. Por quê? Porque os Chopas, eles te chipam. E você começa a se afastar de tudo. Porque é isso que eles querem. Eles querem que você fique enclausurado, fechado no seu mundo, porque eles precisam da sua energia para se manter na Terra. E não adianta dizer que não existe isso, porque existe. Sabe? Aí o pessoal diz, poxa, mas eu estou extremamente exausto hoje, cansado, eu quero me deitar e dormir. Mas isso faz parte do processo de ascensão, da transição planetária. Poxa, mas e se você olhar de outra forma? E se você, de fato, não estiver nesse processo de transição e estiver sendo sugado por um Chopetz? Tá? Porque, olha, quase todos que eu vejo participando de rituais, tá? Eu tenho muitos amigos que, graças a Deus, fizeram uso de forma saudável e aquilo não interferiu no processo dele de despertar, tá? Foi apenas um uso como qualquer outro. Mas tem gente que acaba o quê? Ela entra naquilo, ela entra na total dependência, depois ela não consegue sair. Aí esse chip, esse implante do Chopetz, como que ele funciona? Ele tem um tempo. Ele vai suprindo você durante um tempo. Aí você sai do ritual, você vai para casa e durante 15 dias mais ou menos, você se sente bem. Só que depois você começa o quê? Você começa a cair. Aí você pensa, poxa, eu preciso retornar ao ritual. Porque eu estou caindo, significa que eu preciso voltar para poder voltar a me sentir bem. Isso faz parte o quê? Do plano dos Chopetz. Eles atuam dessa forma, eles fazem com que você fique dependente desse uso, dessa, vamos dizer assim, dessa substância. Porque você indo até eles, para cada vez que você vai, ele também consegue o quê? Se alimentar através de você. Muito dos casos, tá, gente, vamos dizer assim, da infertilidade feminina é por conta do Chopetz. Porque eles te entubam, eles te tornam infértil, não que seja uma regra. Tá bom, gente? Tem muita mulher que nasce com essa infertilidade, mas é devido a algo de vidas passadas. Tá? Mas existem sim mulheres, muitas mulheres, sendo prejudicadas no seu processo reprodutivo por conta do Chopetz. Entendeu? No caso dos homens, eles atuam o quê? Na falta de ereção. Ou no excesso de vontade sexual.
Por quê? Porque eles também entubam o homem, tá? Nas partes genitais. Então, quanto mais relações ele tiver, mais ele está sugando da parceira e mais ele está suprindo as necessidades do Chopats. Entendeu? Então, o que, que eu digo? O alerta maior aqui é para quem? É para quem está vinculado aos grupos ritualísticos. Tá? Você pode frequentar? Sim, desde que você esteja consciente do que está acontecendo, desde que você tenha o controle total de quem você é. Os Chopats, eles efetuam também uma aceleração no seu processo mediúnico. Mas isso não é saudável, tá? Porque para você desenvolver o seu processo mediúnico leva tempo, porque você tem que se reeducar. Para que você não caia em garras, você não caia no animismo facilmente. E mesmo você se reeducando, quando você lida com ETs, às vezes você acaba se desviando, você entra assim no animismo, porque eles são assim um pouco mais agitados, dependendo da raça. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, gente. Isso não é uma fantasia, isso não é brincadeira. Isso é o processo de evolução de cada um. E você tem que se respeitar. Você tem que saber onde você está pisando. Aí assim, vamos lá. O que mais o Chopats faz? Algum tempo atrás, por que eu pedi para as pessoas mais sensíveis não abrir esse vídeo? Porque tem coisa que não é necessário, você não precisa nem saber que existe. Porque quando você sabe, você acaba criando o quê? Um vínculo, porque você começa a pensar. E aí você atrai. Então eu falei, olha, não abram. Gestantes, não abram, porque faz mal para você, para o bebê, entendeu? Adolescente em desenvolvimento, não abre esse tipo de vídeo, porque isso não será bacana para você, porque pode ser que você se empolgue ou você crie uma revolta dentro de você, e quando você cria uma revolta, você acaba dando brechas, abertura para algum tipo de ser desorientado atuar em cima de você, tá? Então vamos lá, os Chopats, tá? Algum tempo atrás, o que que eles fazem, tá? Existem abduções em que muitas raças fazem no feto, dentro do ventre materno. Isso aconteceu comigo, aconteceu com as minhas filhas. Tá? Mas graças a Deus, não era nada negativo, creio eu, porque eu me desenvolvi uma pessoa um pouco sã, menos maluca, vamos dizer assim. Mas os Chopats também fazem isso. Eles também abduzem o bebezinho, o feto, vamos dizer assim, dentro do ventre da mãe. E aí o que acontece? Esse bebê, ao nascer, ele pode acabar desenvolvendo problemas de saúde, problemas respiratórios, principalmente entre a fase dos 30 dias aos 6 meses de idade desse bebê. Porque eles também entubam essa criança. Entendeu? Então você tem que se vigiar. Poxa, mas o meu filho tem um anjo da guarda dele, o anjo da guarda dele cuida. Não é bem assim que funciona na realidade. Você tem que se vigiar também. Entendeu? Os nossos mentores jamais irão quebrar as nossas opções, as nossas escolhas. Se é algo que você escolheu, ele vai deixar com que aconteça, porque você escolheu aquilo. Entendeu? Agora, a partir do momento que você fala, não, eu não quero isso, estou fechando, estou estudando, estou me melhorando para que nada aconteça, é diferente. Tá? Então vamos lá, ritual de ayahuasca, eles são benéficos? Depende do local. Depende do seu grau de entendimento, de autocontrole, o quanto você se conhece. Porque vamos lá, você tem que evoluir por si mesmo. Isso eu escuto todos os dias, de todos os meus mentores. Não serão eles que irão te evoluir. Não será um implante, mesmo que seja de uma raça positiva, que vai te evoluir. Não, você tem que se evoluir. Você tem que suprir os seus hormônios, a sua necessidade sozinho. Você não pode criar dependência a nada. E o Chopats te deixa dependente ao uso da ayahuasca. Ele te deixa dependente a certos rituais, sempre. E aquilo, ele vai o quê? Te estagnar. Porque você não vai estar evoluindo por vontade, força de vontade e mérito próprio.
Entendeu? Poxa, eu quero parar de consumir carne da noite pro dia. O Shoppat, ele vai sim, ele pode te chipar para que isso aconteça. Mas isso não é saudável. Esse ato, essa quebra, essa mudança alimentar tem que ser algo que venha de você. Sozinho, é uma reeducação. É você quando acessa o seu subconsciente e pensa, eu quero isso para mim. É como se fosse um fumante. Eu não quero mais fumar. Então ele acessa o subconsciente dele, ele começa a trabalhar aquilo e ele vai galgando dia após dia esse processo, até que ele de fato consegue parar de fumar. Tá, gente? Então tem que tomar cuidado. Como remover esses implantes? Elevando sua vibração. Elevando. E você só vai conseguir realmente remover quando você atingir acima de uma vibração acima do amor. Então é uma vibração alta e difícil de se manter. Você tem que manter isso pelo menos por 7 dias para poder conseguir começar a desconectar esses elos, esses tubos e dissolver esse implante. Porque esse implante ele pode ser tanto removido via cirúrgica, com alguma raça, ou você dissolve ele dentro de você. Entendeu? Então, é só elevar sua vibração. A oração, gente. Nada é melhor do que uma oração. Eu falo muito em rezar, em orar. Eu sou uma pessoa que tem o hábito de rezar. Eu faço isso o dia inteiro. Às vezes, inconscientemente, quando eu me dou conta, eu estou rezando. Entendeu? A oração. Rituais como Umbanda são bacanas, ajuda também, tá? Porque a vibração deles, a frequência é mais elevada. Casas espíritas conseguem? Infelizmente, ainda não, tá? Teria que ser algo mais forte que faça você mexer o seu corpo. Você tem que mexer. A dança ajuda muito. Para quem gosta de dançar, a dança te ajuda muito na remoção desses implantes, tá bom? Então, fica aqui a dica, uma orientação, tá? Para todo vídeo, a partir de agora, eu não consigo, gente, manter uma frequência. Olha, amanhã, todos os dias eu estou soltando vídeo. Não, porque eu também dependo. Eu tenho que disponibilizar um horário para fazer isso legal, de forma com que vocês entendam. Mas para todos os vídeos, eu quero fazer sempre em 2 partes. A primeira parte e a segunda parte. Meia hora no máximo, porque senão se torna cansativo. Tá bom? Um vídeo de 1 hora eu acho que é muito cansativo para qualquer pessoa, tá? Por mais agradável que seja a conversa, tá? Então essa é a primeira parte sobre Shoppats e eu venho depois com a segunda parte para vocês entenderem como, onde eles trabalham, tá? E assim, quando eles abduzem, vocês já ouviram falar em raptos? Poxa, eu acredito que eu fui raptada, eu estou aprisionada em determinado local não muito bacana. Eles fazem isso também, tá? Eles te tiram no momento do ritual, eles te jogam uma imagem para que faça com que você acredite que esteja num local bacana, quando na verdade você está sendo levado, raptado para um outro local que não seja tão agradável. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado. No segundo vídeo eu falo sobre os raptos e como você consegue o quê? Também sair fora dessa frequência, se libertar. Na verdade, é pedir assessoria, chamar por algum grupo em específico para que eles venham até você e consigam te libertar. Não é qualquer grupo, não é qualquer raça, não é qualquer ser que faz isso. Tá? Porque para poder ter acesso a esses locais tem que ser também seres robustos, fortes e com certo poder hierárquico. Caso contrário, você não entra. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Espero que o primeiro vídeo tenha sido claro. E se não foi claro, vocês me dizem que no próximo vídeo eu tento ser um pouco mais clara. Fazer de forma um pouco melhor. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.